Fala galera, Criptovlog 145 e é isso aí. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu perdi quase tudo. Não perdi tudo, mas o que me sobrou. E isso já com o lucro que eu tô na operação dessa semana. A Ibiza quer participar aqui. São 2.315 dólares, ou seja, mais ou menos 11.500 dólares, por aí. Isso é menos de 5% do valor que eu botei nesse ciclo. Ou seja, 95%, isso aí sobrou 5% basicamente. Os outros 95%, vocês podem fazer as contas aí de quantos dólares eram, eu perdi nesse ciclo e terminei de perder na semana passada, no crash de sexta-feira. E, enfim, sobrou isso aí. Eu já estava, na verdade, com um prejuízo gigante. Eu já tinha chegado a 92% de prejuízo. Isso tudo antes de eu usar nosso indicador master para chimpanzés, Stochastic RSI, para fazer meus trades. Eu estava fazendo trades à moda caralho e fui perdendo. Aí eu arrisquei mais, alavanquei mais, perdi mais. Fui praticamente totalmente liquidado no crash de fevereiro. Voltei com o que sobrou. E aí a partir de junho, julho, eu criei o Criptovlog em maio, se eu não me engano. E aí fui mostrando aqui pra vocês. E eu tava me dando bem em todos os trades. E a verdade é que assim, graças a eu ter usado o Stochastic RSI como indicador para fazer meus trades, a Ibiza tá aqui com a bola na boca e prestando atenção em tudo. Você quer participar, cara? Vai lá buscar. Mas graças ao Stochastic RSI, eu desalavanquei todas as minhas posições. Sai, Ibiza. Sai, agora eu tô gravando. Sai. Eu desalavanquei praticamente todas as minhas posições. Na verdade, hoje que eu fui perceber que eu não tinha desalavancado completamente Pengu. E aí é por isso que desses 2.300 e pouco aí, 315 mais ou menos é um dinheiro que sobrou em Pengu depois de eu ter sido quase totalmente liquidado. O que sobrou em Pengu foram 315, 316 dólares. Alguma coisa assim. O resto foi o que sobrou em Ethena, sobrou em Pendle, sobrou em Pepe, acho que Illuvium mesmo eu tava. Para, Ibiza, sai. Que são moedas que eu não tava alavancado, mas já tinha desalavancado. E por isso, assim, eu sofri. Porra, teve moeda que caiu 70%, 80%, mas eu não perdi minhas posições. Bom, o que eu decidi fazer no sábado, se eu não me engano, depois de perder praticamente tudo, né? Eu decidi, porra, eu vou dar uma olhada em como tá o Stochastic RSI de curtíssimo prazo no 4 horas e vou entrar na moeda que eu achar que tá mais promissora. E eu quero uma moeda que tenha potencial de explodir, no mínimo, mais do que o Bitcoin. E aí não sei se eu fiz a escolha certa, mas eu botei tudo que sobrou aqui, mais ou menos, praticamente 2.000 dólares, né, em Illuvium. E já vou mostrar pra vocês, assim, não sei se foi o melhor trade que eu poderia fazer, mas tá dando certo. Vou mostrar aqui, ó, eu botei 1.902 dólares, que era o que eu achei que tinha sobrado, mas tinha sobrado mais, na verdade, 353 que eu transferi para Illuvium e nesse momento está parado aqui na margem de Illuvium. Eu gastei nesse trade 1.902 dólares, eu peguei emprestado na Binance 2.000 dólares, ou seja, para um pouco mais do que 2 vezes a alavancagem, que era o máximo que a Binance estava me dando, porque já tinha perdido tanto, enfim, acho que no momento eles estavam bloqueando transações maiores também. E, enfim, é isso. Botei 1.902, devo para a Binance 2.000 e no momento aqui, meu lucro 524 dólares. Ou seja, eu botei 1.900 e estou lucrando mais de 500. É um lucro aí de 26, 27, 28%. Que é um lucro, pô, absurdo, né? Para você ter em 2, 3 dias. E, assim, acho que Illuvium vai seguir subindo no curto prazo. Como eu venho falando para vocês, no curto prazo, eu acho, como já está sendo, que essa semana é uma semana de alta. Toda a galera que está apostando em short, em continuação da queda aí, eu acho que vai se ferrar. Vamos dar uma olhada nos preços aqui, ó. Você vê, tá tudo subindo hoje.
Em 24 horas, aí várias moedas subindo mais de 10%. E caindo, tem algumas moedas caindo, mas caindo pouco comparado com as que estão subindo. Até Pendle está dando uma quedinha de leve hoje. Mas enfim, e aí nas moedas que eu estava usando, eu estava nessas moedas aqui, né? Essas 7 moedas eram as moedas que eu tinha. Pepe, Retena, Pengu, Pendle, Virtuals, Nel e Illuvium. Eu escolhi ficar na Illuvium justamente por ela ser a menor de todas, por ela ser a moeda, tá sempre ali por volta de número 400. E eu acho que ela pode, enfim, num curto prazo, ela pode dar uma explodida maior talvez do que as outras. Mas enfim, isso foi mais uma aposta nela mesmo. Mas a parte racional é que eu estava olhando o Stochastic RSI no diário e no 4 horas e estava parecendo muito que essa semana seria uma semana de alta depois do mega crash da semana passada. Vou até mostrar o gráfico aqui de Illuvium para vocês, já mostrei algumas vezes. Você vê, quando eu estava em Bali, estava fazendo os vlogs lá de Bali, né? Illuvium em um dia teve uma valorização de 100%, saiu de 12 dólares e foi a 23, 24 dólares. Em um ano, a gente pode ver que na micro altcoin season que a gente teve ano passado, Illuvium chegou a 70 dólares. E se a gente for ver o preço de altcoin season lá de 2021, Illuvium chegou a 1.900 dólares mais ou menos. Na verdade passou de 2.000 dólares. Eu não tenho esperança que Illuvium vai chegar a 500 dólares, 600 ou 1.000, não é isso. Mas eu acho que nesse pumpzinho dessa semana, Illuvium pode chegar, quem sabe aí, enfim, não vou traçar alvos, mas eu não duvido que Illuvium chegue a 18, a 20. E nisso eu vou estar com um lucro muito bom, vou ter mais do que duplicado o meu capital, provavelmente triplicado. Então esses 2.000 dólares aí teriam virado, não sei, 5, 6 mil dólares. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Mas por que eu tô animado? Porque aqui, aliás, o vídeo do crash da semana passada, isso aqui é o YouTube, né? Olha isso aqui, o vídeo teve quase 800 visualizações, esse aqui. Nego gosta de tragédia, ver os outros se ferrando. Brincadeira, não é isso, mas eu sei que foi um dia realmente inacreditável e todo mundo perdeu muito dinheiro, estava todo mundo buscando uma explicação. E enfim, os vídeos de cripto desse dia todos bombaram, não só o meu, claro. E 700, pra mim é muita visualização, mas pra galera maior, enfim, não é nada. Mas foi disparado meu vídeo mais visto, eu ganhei quase, sei lá, uns 35 inscritos no canal com esse vídeo. Bom, vou mostrar aqui Illuvium, que já que é a moedinha que eu tô no momento. Porque eu resolvi entrar em Illuvium? Vou até virar o celular, já que a gente está na TV. Aliás, parênteses, estou usando o celular e a TV hoje porque deu ruim no meu computador. Quem viu o CryptoVlog de ontem sabe que minha tela parou de funcionar. Levei hoje na assistência, vou morrer em mais R$1.200. Quando a maré é ruim, meu amigo, não basta você tomar na rabeta em cripto. Sua semana pessoal também é uma bosta. E para fechar, seu computador ainda quebra. Mas enfim, pelo menos temos essa mega TV do CryptoVlog aqui e o celular para mostrar. Illuvium no gráfico diário. Isso aqui é o Stochastic RSI. Esse aqui no diário. E basicamente o que esse indicador aqui mostra pra gente é que quando tem um cruzamento aqui abaixo do patamar de 20, a gente está entrando, no caso do diário, numa tendência de curto prazo de alta. E você pode ver que nessa última subidinha aqui, Illuvium, eu não sei qual o valor que estava aqui, mas você vê que deu essa valorizada aqui durante essa subidinha. Aí o Stochastic RSI corrigiu, Illuvium caiu, e agora já estamos entrando numa tendênciazinha de alta. Isso é o gráfico diário. E por que eu ainda estou com aqueles 350 dólares ali em caixa, né? Estão parados na posição de Illuvium na margem, mas aquilo é caixa. Eu posso tirar dali, botar para qualquer outra posição e entrar. Basicamente, estou só usando o gráfico de Illuvium aqui para exemplificar, mas está tudo muito igual. No gráfico de 4 horas, olha o Stochastic RSI aqui. Tá
muito no alto, tá em 99, né? Tá em 100, tá no patamar máximo. Então eu acho que no curtíssimo prazo, eu vou até mostrar o Bitcoin aqui. Vamos lá ver se eu... Hoje o vídeo tá muito louco. Ó, vou mostrar Others. Não, Ethereum. Cadê? Others aqui. Gráfico de 4 horas de Others tá explodindo também. Só que o diário também tá fazendo a curvinha lá embaixo. Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Ó, gráfico de 4 horas fazendo a curvinha. Então, eu acho que é uma semana que vai ser boa para as altcoins também. E agora eu vou no Bitcoin, a moeda dos deuses. Eita, que tá difícil. Agora aqui. Bitcoin, a moeda dos deuses. Olha isso aqui. Stochastic RSI no diário. Tá bonito, tá virando para cima, tá indicando uma semaninha, um curto prazo bonito. Só que no 4 horas, vocês vão ver aqui. Cadê? No 4 horas, no curtíssimo prazo, a gente está muito estendido aqui. Eu acho que talvez até amanhã, muito provável que até amanhã a gente tenha uma corrigidinha. Não sei onde o Bitcoin vai parar nesse momento. Quanto está valendo o Bitcoin nesse momento? Nesse momento, 115.800. Assim, é possível que o Bitcoin dê uma corrigidinha de leve até amanhã, mas no prazo dessa semana tá bonito. Bitcoin tá bonito, tá em tendência de alta no médio prazo, no curto prazo, desculpa, no curto prazo. Para ficar perfeito, o Bitcoin, para a gente ter a situação mais garantida, nunca é garantido, mas a situação mais garantida que no curto prazo a nossa tendência é de alta, Bitcoin tem que confirmar agora no fechamento de 9 horas, daqui a pouquinho, esse cruzamento para cima aqui do patamar de 20. Quando o Stochastic RSI cruza aqui embaixo, abaixo do patamar de 20, a linha azul passa para cima laranja e elas ultrapassam esse patamar de 20, é a confirmação de que a gente está numa tendência de alta no curto prazo. É assim que eu vim operando desde junho, julho e veio dando certo. O meu grande erro foi não ter vendido minhas posições nesse momento aqui, dia 3 mais ou menos, ou 4 de outubro, quando no vídeo eu falei para vocês que a tendência de alta de curto prazo, que foi essa tendência aqui, estava chegando ao fim. O que eu fiz para me proteger? Eu desalavanquei minhas posições, só que eu deixei minhas moedas paradas lá sem alavancagem. Com o mega crash da semana passada, o meu prejuízo que estava ali, nesse momento, estava nos 90% mais ou menos, foi parar nos 95,5%, mais ou menos isso, né? 95,5%. Quando eu tiver com o computador de volta, acho que vai ser na quarta-feira, eu vou mostrar os gráficos meus, né, pessoais do desenvolvimento do meu portfólio certinho, mas hoje sem o computador não consigo mostrar. Bom, o título do vídeo é Como Eu Perdi Tudo. E eu já contei essa história algumas vezes aqui no canal, vou contar de novo rapidinho. E assim, essa história é um pouco exagerada pelo lado que eu perdi tudo, porque ainda sobraram ali esses $2.000, essa merreca. Para, Ibiza! E só assim, eu falo essa merreca $2.000 com todo respeito, porque eu tava vendo, assim, dois exemplos bem extremos, né? Tem um cara aqui no YouTube que faz vídeo diário de cripto. Eu gosto dos vídeos dele, Fialho Cripto. Os vídeos dele são, tipo, você vê que o moleque tá numa fase ainda... eu faço os vídeos simples aqui no escritório, ele faz lá da casa dele, parece, enfim, numa situação mais simples ainda. E assim, ele perdeu acho que 95% do patrimônio de cripto dele na sexta-feira. Isso que esse percentual que eu perdi ao longo de um ciclo inteiro, ele perdeu na sexta-feira. Ele estava alavancado pra caramba em tudo, enfim. E assim, esses 95% para ele representaram, sei lá, acho que $1.300 ou $1.400. Ou seja, para ele, se ele tivesse com esses $2.000 aqui, seria um dinheiro mais representativo que para mim. Eu estou em outra fase da vida, enfim, eu tenho minha empresa, as coisas estão indo bem e tal, e esse dinheiro em cripto que eu perdi, vocês podem fazer a conta de quanto dinheiro eu perdi,
É bastante dinheiro, daria para eu comprar um carrão se eu quisesse, daria para eu ter dado entrada em outro apartamento da minha empresa, mas enfim, perdi, tá perdido. Mas você vê que, assim, no caso desse cara, né, Fialho Cripto, recomendo o canal deles para vocês. Perder esses 1.300, 1.400 dólares, porra, é uma porrada muito forte. Pra mim, tipo, a minha vida já tá mais adiantada. Perder 1.000, 2.000 dólares não é uma coisa que vai mudar tanto a minha vida. Perder a quantidade de dinheiro que eu perdi atrasou, sim, a minha vida. Eu poderia ter crescido minha empresa de novo esse ano. Enfim, e aí... O outro exemplo mais extremo é o Carl Runefeld, que enfim, aí é o outro lado do extremo. O maluco é multimilionário, tem 7 Ferraris, 8 Ferraris e tal. Mesma coisa do MM Crypto, que são 2 influencers de cripto. Os caras já ganharam muito dinheiro, eles estão no 3º ciclo deles e moram em Dubai, os caras e tal. Os 2 falam no YouTube também. O MM Crypto eu levo a sério, o Carl eu não levo tanto assim, normalmente é muito... as coisas que ele fala não acontecem assim, e ele é muito alarmante, enfim. Mas é maneiro ver os vídeos do cara, porque eles são os caras que deram certo na vida através de cripto e cresceram muito na vida com cripto. Esses 2 caras perderam mais ou menos cada um 11 milhões de dólares na sexta-feira. 11 milhões de dólares na sexta-feira. E o que eu quero mostrar pra vocês assim, é que todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Teve gente que perdeu tudo, teve gente que perdeu um percentual muito grande nessa sexta-feira. E para a vida de cada um, pro Carl Runefeld perder 11 milhões é uma bosta. Só que, porra, ele tem muito mais. Ele deve ter um patrimônio talvez de 200, 300 milhões de dólares. Pro MM Crypto, a mesma coisa. Para mim, esse dinheiro todo que eu perdi é triste, é uma bosta, mas não me levou à falência, não me derrubou. Para o Fialho Cripto, esses 1.500 dólares aí são um percentual altíssimo também. Enfim, tá todo mundo no mesmo barco, cada um numa fase da vida. E, inclusive, assim, porra, é foda perder dinheiro desse jeito. Enfim, eu me solidarizo com todo mundo que perdeu dinheiro pra caceta na sexta-feira. Mas aí voltou na minha história, nesse ciclo. Eu entrei no ciclo, meu primeiro ciclo, nunca tinha comprado Bitcoin, no final de 2022. E eu não entendia nada, eu simplesmente seguia o Bruno Perini no Instagram, sei lá, no YouTube, sempre gostei de YouTube. E ele estava falando que era um momento bom para comprar Bitcoin. E aí eu comecei a olhar e falar, porra, Bitcoin estava valendo 70 mil dólares, agora está valendo 15, essa porra vai a zero. O cara tá mandando comprar. Aí eu fui dar uma estudadinha de leve e vi que isso já tinha acontecido nos outros ciclos. Enfim, resolvi comprar. Basicamente o Bruno Perini ele usava o MVRV para comprar Bitcoin. E assim, ele estava certo, a gente realmente estava no fundo do ciclo. Eu nem sabia direito o que era um bull market, um bear market. A gente estava no fundo do bear market, no início do bull market, ali no início de 2023. Eu comprei uma quantidade boa de Bitcoin a 16 mil dólares. E quando chegou a 28 mil dólares, eu até já tinha estudado mais sobre Bitcoin, mas apareceu uma oportunidade muito boa de fazer um mega investimento na minha empresa, que é uma empresa de apartamentos de Airbnb aqui no Rio. Basicamente apareceu um apartamento maravilhoso por um preço muito baixo e eu estava com um lucro de praticamente 80% ou mais no Bitcoin. E aí eu falei, vou realizar esse lucro e vou dar entrada nesse apartamento, e esse dinheiro foi suficiente para eu dar entrada e fazer toda a reforma do apartamento. Foi muito bom, assim. Só que a gente é ganancioso, né? Então, o Bitcoin continuou subindo, como vocês todos sabem. Vou até ver se ainda está gravando, né? Tá, 19 minutos já, não vou demorar tanto assim. O preço do Bitcoin continua subindo. Eu vendi em outubro de 2023, porque foi certinho, outubro de 2023. Estava valendo ali 28, 29 mil dólares. Se eu não me engano, até dezembro ou janeiro, o Bitcoin foi a 50 mil dólares. E aí eu pensei, puta que pariu, esse dinheiro que eu tirei, que já estava num lucro muito bom, se eu tivesse mantido, eu estava voando. Se eu quisesse, sei lá, ter dado entrada em 2 apartamentos, eu tinha dado. Ou 3. Teria sido incrível, né, Ibiza? Neném. Fiquei com dor de cotovelo e voltei pro mercado. Só que eu voltei pro mercado num momento em que, se eu já tivesse estudado RSI, Stochastic RSI, eu jamais teria entrado. Eu voltei quando o RSI estava totalmente
sobrecomprado, e o Stochastic RSI estourando ali no 100, aqui estourando no semanal. Eu entrei no pico do movimento grande. O movimento grande ele é no semanal. Vou até mostrar aqui o semanal para vocês. Eu sempre mostro aqui no canal uma semana. Ó, isso foi esse ano. Bitcoin cruzou aqui, né? Em março, abriu mais ou menos. E tá, enfim, mas o Bitcoin nessa subida aqui, nesse momento tava 74 mil dólares, se eu não me engano. E nesse cruzamento aqui em cima do Stochastic RSI estava em 110 mil dólares. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ver se eu consigo tirar o zoom. Olha só. Não dá para ver direito, mas nesse ponto aqui a gente estava em 74 mil dólares. E nesse cruzamento aqui a gente estava em 110 mil dólares. Dá até para ver, essa linha azul aqui, ó, ela tá mais ou menos ali nos 115, por aí. Foi isso. O Stochastic RSI nos dá duas grandes chances por ano. A primeira foi aqui, uma valorização de quase 50% do Bitcoin. A segunda, a gente está no meio dela. Meio ou ainda início dela. A gente está no meio da segunda grande oportunidade do ano. Eu entrei 2 anos atrás, né, antes desse momento, mas eu entrei exatamente aqui, quando a gente estava entrando numa grande correção no Stochastic RSI. E eu me ferrei. Aí eu botei um dinheiro bom, que era o dinheiro que eu tinha já juntado. Isso foi em março de 2024, março do ano passado. Eu voltei para o mercado, Ibiza está aqui de volta. Eu voltei para o mercado em março de 2024, quando o Bitcoin estava num momento desses aqui, estourando, RSI totalmente sobrecomprado aqui em cima e o Stochastic RSI estourando também. Perdi dinheiro. O dinheiro que eu botei, já perdi aí uns 30%, mais ou menos. Mantive o dinheiro lá, estava tudo no spot, eu nem sabia como operar em margem, nunca tinha alavancado, deixei até dezembro do ano passado. Em janeiro desse ano já, eu estava com 50% de lucro. Então, eu estava com um dinheiro bom, um dinheiro realmente bom, 50% de lucro. Aqui, ó, mais ou menos janeiro desse ano. Olha em que momento a gente estava. Eu ainda não tinha estudado Stochastic RSI, no semanal principalmente. A gente estava aqui, e eu ganhando 50% nas minhas posições, me achando o fodão, o gêniozão. Eu peguei toda essa descida aqui. E como eu sempre falo para vocês aqui no canal, enquanto o Bitcoin desce sem pressa, as altcoins despencam. E a maior parte do meu dinheiro estava em altcoins. Então, de janeiro desse ano até abril desse ano, eu saí de 50% positivo, 50% de lucro, para 90% de prejuízo. Você tem noção do que é isso? De quanto que isso dói, de quanto que isso te dá raiva? De você, em um mês, estar com 50% de lucro e 3 meses depois você está com 90% de prejuízo. Isso por quê? Por que a minha queda foi tão acelerada também? Porque quando, nesse momento aqui, eu vi que eu estava perdendo, eu comecei a dar uma estudada maior em cripto, e aí eu descobri a margem da Binance, aprendi aqui no YouTube a alavancar, e falei, agora eu vou recuperar essa porra, vou alavancar, vou escolher minhas moedinhas, escolhi lá, tudo alavancado. E meu irmão, quando teve crash de fevereiro, mais ou menos por aqui, e depois seguiu descendo, eu cheguei a 90% de prejuízo. Então minha história em cripto é a seguinte, minha primeira compra foi só Bitcoin, eu tive mais ou menos 83% de lucro. Usei esse dinheiro para minha vida. E cara, fica a lição. Se você está num lucro bom, realiza pelo menos uma parte. Ainda mais se você não estuda nenhum indicador, se você não estuda o mercado, realiza uma parte desse lucro. Porque isso muda a sua vida. E se você não realizar, você pode perder tudo. Assim como aconteceu comigo. Enfim, 80% de lucro, investi na minha empresa, deu tudo certo, a empresa está indo bem, os apartamentos estão sempre cheios. Sempre falo deles aqui para vocês, no vlog já mostrei algumas vezes os apartamentos. Segunda vez que eu entrei, dei all-in de novo, tô até agora com 95% de prejuízo. Então eu sou o cara que já praticamente duplicou o capital e sou o cara que perdeu 95% do capital. E tudo isso no mesmo ciclo, Então fica a minha dica, estude, meu amigo.
E não ouça esse youtuber aqui, não ouça nenhum outro youtuber. Foi ouvindo uma porrada de youtuber que eu entrei em uma porrada de merda de moeda e só me ferrei. Eu peço para vocês, com a maior honestidade que eu acredito que vai acontecer no mercado, e fica aqui minha promessa que eu já fiz várias vezes para vocês, eu nunca vou cobrar por nenhum conteúdo aqui no canal. Eu não vou abrir comunidade VIP, eu não vou botar membro VIP, eu não vou ter comunidade no Telegram, grupo no Telegram, enfim. Não vou te vender nunca um curso, eu não sou vendedor de curso. Se você é um vendedor de curso, o problema é o seu, eu respeito também, mas não é o que eu quero, não é o que eu acredito. Eu acho que tem tudo de graça na internet e os caras que mais complicam as análises deles aqui no YouTube são os caras que vão mais tentar te empurrar um curso para te ensinar coisa que provavelmente você não vai nem aprender, porque também vai ser tão complicado que não vai dar certo. Enfim, você tem que fazer o seu estudo, você tem que encontrar os indicadores que você confia, e talvez, se você confiar em um youtuber, como eu tenho alguns que eu confio também, que eu levo muito a sério, principalmente o Steve, do Crypto Crew University, aqui no YouTube, é um americano. Foi com ele que eu aprendi a usar RSI, Stochastic RSI, principalmente o Stochastic RSI. Para mim, esse é o grande game changer, para mim, esse é o grande indicador que realmente mostra pra gente quando a gente pode se dar muito bem entrando num trade, quando a gente pode se dar muito bem saindo de um trade também. Ele é o cara que eu mais respeito e eu tento basicamente replicar o conhecimento dele aqui de graça para vocês. Enfim, no momento, minha posição tô aí com, sei lá, 90 e poucos % do capital que sobrou, né, da minha merreca pessoal que sobrou em Illuvium. Vou segurar essa semana, é uma movimentação de curto prazo, na minha opinião. Devo segurar até quinta, sexta, quem sabe até domingo, quem sabe até segunda. O Stochastic RSI vai me dizer, vou operar como um robô no gráfico diário. E até vou mudar para Illuvium aqui, ó, Illuvium, e vou botar no gráfico diário aqui para vocês. O que eu vou fazer essa semana? Vou esperar o que esse indicador aqui está me dizendo. Enquanto ele estiver com a linha azul acima da linha laranja e apontado para cima, eu vou segurar minha posição. Isso é ser um chimpanzé disciplinado. Vou segurar minha posição e quando encostar aqui de novo, eu vou fazer o que eu não fiz 2 semanas atrás, ou semana passada, sei lá, né? Que era para ter vendido aqui minha posição e não somente desalavancado. Eu já estou na posição aqui e quando chegar aqui eu vou sair. Eu não quero saber do preço, eu não entendo de preço, eu não boto alvo. Eu simplesmente tento cada vez mais ser um chimpanzé treinado e disciplinado. Você não é um gênio, eu não sou um gênio, é por isso que você perdeu dinheiro pra caralho semana passada, é por isso que eu perdi. E pra mim é mais imperdoável, porque eu tava fazendo todos os trades usando esse indicador aqui, e o indicador tinha mandado vender. O malandrão foi emocional, foi ganancioso, só desalavancou as posições. Eu estava bem alavancado, eu estava 3, 4, 5 vezes alavancado em cada posição. Em vez de eu vender tudo, eu só desalavanquei minha posição. Então fica a lição. Tô comprado aqui, vou vender aqui. E aí eu tenho mais $350 ali, mais ou menos, né? Que estão parados. E provavelmente eu estava até olhando os gráficos de cadena aqui, talvez eu entre em cadena de novo, porque cadena no diário tá bonito. E mais ainda, olha só, cadena. Oh, porra. Cadê cadena? Cadena no diário. Tá bonito aqui agora. Se a gente pensar num trade mais longo, num swing trade, olha o semanal de cadena como tá também. Cadena tá prestes a estourar. E tem essa resistência aqui histórica também desde o ano passado, que na minha opinião, quando a gente romper essa resistência, a gente vai explodir. Cadena vale alguma coisa? Não vale porra nenhuma. Nada disso vale porra nenhuma. Todas essas moedinhas são um golpe. Um golpe feito por pessoas espertas que sabem que muito chimpanzé não treinado vai entrar no mercado achando que dá para ganhar um dinheiro rápido, e essa galera esperta vai tirar dinheiro dos chimpanzés inocentes não treinados. É isso que acontece. Shitcoin não vale para nada, altcoin não vale para nada.
é pura especulação, é pura pirâmide, é puro golpe. Estamos chegando a meia hora de vídeo, vou até ver se o celular vai continuar gravando aqui. Continua. Que beleza, hoje o vídeo é grande. Talvez eu entre em cadena. A partir do momento... E o que eu estou esperando para entrar em cadena? Assim ou em qualquer outra moeda. Porque o mercado está todo muito igual. O que eu estou esperando é o gráfico de 4 horas sair daqui de cima e chegar aqui. Eu acho que isso vai acontecer nas próximas 16 horas, ou 20 horas, ou 24 horas. E vai ser nesse momento porque o gráfico diário já está aqui embaixo. Quando 4 horas chegar aqui embaixo, é uma confluência que dá muita confiança para a gente entrar. Principalmente não, nesse caso, exclusivamente pensando no curto prazo. E aí o que a gente vai ver? Quando 4 horas chegar aqui e depois subir, o diário subir, e aí no fechamento de domingo a gente vai ver se o Stochastic RSI aqui no semanal já vai ter feito esse cruzamento aqui, linha azul cruzando para cima da linha laranja. É uma indicação de que no médio prazo a gente vai entrar numa tendência de alta, e depois que cruzar acima do patamar de 20 é a confirmação dessa tendência de alta no médio prazo. Pode ser cadena, não sei, talvez eu volte para alguma das moedas que eu estava, porque a minha teoria antes desse crash era que eu ia estar nas moedas mais hypadas desse ciclo, por isso eu estava em Pengu, por isso eu estava em Ethena, por isso eu estava em Virtuals. É possível que eu volte para elas, eu vou esperar o Stochastic RSI me dizer. Agora, por exemplo, se a gente for para Ethena aqui, você vê que no médio prazo, Ethena está mais atrasado do que cadena. A gente está agora só descendo do patamar de 20. Então eu acho que a gente tem pelo menos um mês até talvez entrar numa tendência de alta no médio prazo. E eu acho possível que eu fique realmente em cadena por um tempo, porque eu acho que em cadena vai entrar nessa tendência de alta antes. Nada disso é recomendação de investimento, como você pode ver, vou até botar aqui de novo o valor que eu tenho na Binance. Isso aqui é suicídio financeiro. Isso aqui é o que me sobrou, 2.280 dólares. Até diminuiu um pouco, né, agora durante o vídeo. É isso, rapaziada. Estamos vivos. Quem estava alavancado na sexta-feira se ferrou todo. Ainda bem que eu tinha desalavancado, pelo menos, mas mesmo assim não foi legal perder esse dinheiro. E para fechar o vídeo de hoje, fica esse recado aqui. Esse quadro que está sempre aqui para me lembrar o que realmente importa. This is your life. Do what you love and do it often. Essa é a sua vida, meu amigo. Faça o que você ama e faça isso sempre. Se você não gosta de alguma coisa, mude. Se você não gosta do seu trabalho, saia. É claro que tem que ser um movimento pensado. Eu fiz isso quando eu trabalhava na Globo em 2017 e saí depois de 11 anos de lá. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se você não tem tempo suficiente, para de ver TV, para de ver YouTube, rapaz. Se você está buscando pelo amor da sua vida, pare. O amor da sua vida vai estar te esperando quando você começar a fazer as coisas que você ama. Pare de analisar demais. A vida é simples. Todas as emoções são bonitas. Quando você comer, aprecie cada mordida. Aí essa parte aqui já não acho tão importante, mas enfim, abra sua mente, seus braços, seu coração para novas coisas. Isso sim é importante, para novas coisas e pessoas. Estamos unidos nas nossas diferenças. Aí já virou um papo muito woke aí, né? Aí já não curto muito não, porque não estamos unidos nas diferenças com o Hamas, por exemplo. Aí aqui, pergunte à próxima pessoa que você conhecer qual a paixão dela e compartilhe a sua com ela. Viaje bastante. Isso aqui sim, meu amigo. Essa é a sua vida. Faça as coisas que você ama. Viaje bastante. Se perder, vai te ajudar a se encontrar. E é por isso que eu fui para Bali esse ano e é por isso que eu vou para Bali de novo ano que vem. Algumas oportunidades só aparecem uma vez. Aproveite elas. Algumas oportunidades só aparecem uma vez. Aproveite elas. Muito importante isso. Isso é muito importante. A vida é sobre as pessoas que você conhece.
e as coisas que você cria com elas. Então, sai, meu amigo. Vai para a rua e comece a criar. A vida é curta. A vida é curta. Viva seu sonho e compartilhe sua paixão. O que realmente é importante, essa é a sua vida. Comece a fazer as coisas que você ama. Viaje bastante. A vida é curta, meu amigo. A vida é curta. A vida é curta. E Ibizinha sentou aqui na cadeira cripto. Né, Ibizinha? E vamos com tudo. Né? Vambora? Você quer passear? É isso, rapaziada. Por hoje é isso. O vídeo foi longo. Dá um tchau aí, Ibiza. Dá um tchau, cara. Cadê a bola? Vai pegar a bola. Cadê a bola? Cadê a bola, Ibiza? Cadê a bola, cara? É isso, rapaziada. Vamos com tudo, não vamos desanimar. Sigo acreditando que o ciclo é de 4 anos. Já estamos no meio do pump final do Bitcoin. E a Altcoin Season é iminente. Tão iminente quanto 2 semanas ou 1 mês. Por hoje é isso. Valeu, vamos com tudo, não vamos desanimar.